tarde a todos. São 15 horas. Estamos dando início à nossa Comissão de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência. Estamos em 4 aqui, vereadores, então, consequentemente, com quórum suficiente para o início do trabalho. Hoje nós não temos pauta, né? A pauta que tem vai entrar na próxima semana, provavelmente, que é um projeto que foi liberado para esta comissão. Mas eu gostaria de aproveitar esse momento. Semana passada a gente, meio atropelado, não conseguimos evoluir um pouquinho, e aí tive o meu problema com o WhatsApp, também me atrapalhou um pouco. Mas nós tivemos aquela audiência onde nós tratamos do cannabis medicinal, né? A utilização do vegetal para efeito medicinal. E eu gostaria de ouvir dos vereadores, né, um parecer. Essa semana a gente está fazendo aqueles encaminhamentos, tá? Justamente para nós darmos sequência a todo aquele nosso trabalho, que eu achei de grande relevância, os técnicos que aqui estiveram, com conhecimento científico, que nos parece que estamos no caminho certo, né, em relação ao tratamento de várias doenças, todas elas sendo citadas naquele momento. Tivemos aqui especialistas, cientistas, tivemos farmacêuticos, tivemos médicos neurologistas, enfim, tivemos profissionais de todas as áreas com formação de doutorado, inclusive, ou seja, pessoas que realmente conhecem, né? E nós fizemos aquele nosso papel apenas de intermediação, que eu já quero inicialmente agradecer a todos vocês que me permitiram presidir aquela sessão, na qualidade de presidente também dessa comissão. Me senti muito lisonjeado pelo grau de importância que isso representa, e, é claro, tudo que a gente fez, sempre em nome de toda a nossa comissão. Se alguém quiser fazer algum comentário sobre esse tema, a palavra está aberta. Vereador Paulo Ferrarese. Boa tarde. Não tem som, meu presidente. Agora deu. Beleza. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, vereadora Giovana, que está conosco. Nosso assessor, doutor Léo. Pois então, vereadores, eu falei nessa tribuna no dia da audiência pública sobre a cannabis, sobre um menino que estava sendo tratado, e pela mãe que me mandou alguns áudios, houve uma mudança tremenda. E como ele é próximo da minha família, da minha filha, na verdade, é sobrinho da minha filha, sobrinho do meu genro, a semana passada ele veio visitar lá em casa. Trouxeram o pai dele e trouxe ele. E é até emocionante a transformação desse menino. Não dá para acreditar que houve toda essa mudança. Esquecendo de tudo, mas lembrando a mudança que teve esse menino, para mim já é muito positivo. Não temos dúvida que nós vamos ter muitas pessoas que vão ter ou o mesmo resultado, ou melhor resultado, ou menos, mas eu acredito que o resultado que ele tem, se for 70% sobre o medicamento que ele toma, que é tirado dessa cannabis, eu tenho certeza que já é um resultado magnífico. Vamos ter hoje, tu consegue sentar com ele, conversar, dialogar com ele. Quantos anos ele tem? Ele tem 10 anos, 10 para 11. Então, fico feliz por isso. Eu acho que foi uma das maiores bandeiras, como falei no dia, que nós não estávamos liberando a maconha, mas liberando, sim, para fazer o tratamento de muitas pessoas, né? Tirando o extrato, tirando o óleo da cannabis, o que for, porque eu não sou técnico, mas tinha pessoas profissionais aí que fizeram uma boa fala aí, nos orientando, trazendo bons conhecimentos a todos os participantes, também aos vereadores. Obrigado, vereador. Alguém mais que deseja se manifestar? Pois não, vereadora. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores. Bom, presidente, eu acho que primeiro parabenizar, né, a condução dos trabalhos, e em especial a todos os colegas e as associações que estiveram presentes. Eu acho que foi como o presidente bem disse semana passada, foi uma audiência que simultaneamente jamais tinha tido tanta participação, né? Então, a Câmara de Vereadores se diferenciou, com certeza. E acho que agora não podemos deixar esfriar, presidente. Eu acho que o mais breve possível a gente precisa despachar um requerimento solicitando ao Executivo, como a gente muito bem encaminhou através da audiência, mas acho que a comissão também deve reforçar esse pedido,
porque se o projeto está pronto, se tivemos praticamente unanimidade sobre a discussão no que diz respeito a crises convulsivas, epilepsia e uma série de outras patologias, acho que não há impeditivo que nos faça retroagir ou, principalmente, ficar na inércia, né? Eu acho que a gente precisa solicitar que o secretário já possa enviar, junto ao prefeito, um projeto que faça essa distribuição desse medicamento pelo SUS. Eu acho que é o nosso compromisso, depois de uma audiência que eu considerei de muito sucesso, assim, nesse ponto de vista, porque a gente conseguiu fazer discussões muito profícuas, inclusive, do ponto de vista contraditório. Eu acho que isso foi um exercício muito positivo da audiência, que, independente das posições, eu acho que teve esse espaço para o respeito também. Então, acho que isso era o intuito desde o início, né? Desde quando a gente provocou essa audiência, há pouco mais de 2, 3 meses atrás. Então, queria sugerir, presidente, um encaminhamento para que a gente possa fazer esse requerimento já ao Executivo e solicitar as demais soluções que a gente encontrou na própria audiência, né? E depois eu queria também fazer um chamado a vocês sobre uma outra situação que aconteceu em Criciúma. Obrigada. Muito bem. Mais alguém deseja falar? Vereador Manuel Roseng. O microfone do Manuel não está... Deu. Alô, teste, tá? Deu. Tá Agora ouvindo? deu. Gente, a minha preocupação com a audiência pública sempre foi a difusão da cannabis como medicinal, porque isso não existe. Agora, eu sou a favor e gostaria de sugerir um encaminhamento aqui, que se esse projeto fosse encaminhado, que viesse como canabidiol medicinal. Aí tudo bem, eu acho que, porque a gente não fica fazendo propaganda de uma droga que é altamente perniciosa, altamente deletéria. A gente vai tratar daquilo que é terapêutico. Eu nunca fui contra, eu sou contra a discussão e chegar lá para o desavisado que realmente a maconha é tudo de bom. E não é isso, a gente não pode fazer isso. Então, se puder, e pelo menos considerar, né, essa minha sugestão, de tratarmos de canabidiol medicinal, e nada de maconha ou cannabis medicinal, que foi sempre o meu questionamento. Claro. Senhor presidente, Vereador Jair. também quero parabenizar também pela audiência pública coordenada por Vossa Excelência, muito bom. E todos os profissionais na área deixaram bem claro, né, sobre essa questão dessa terminologia, questão de cannabis. Na verdade, é a planta da maconha mesmo. Então, é importante que nós possamos, sugerir ao Executivo que esse projeto seja realmente assim, bem específico dessa terminologia do canabidiol. Então, isso a gente tem que deixar bem claro, né? Não o cannabis simples mesmo cannabis, que é a planta da maconha, mas essa fração que foi explicada aqui por profissionais. Então, deixar bem claro isso, viu, nessa sugestão ao Executivo, com esse projeto. Concordo com que a preocupação com que o Manuel Roseng está colocando, acho que a gente deixar bem claro nesse sentido, né? A gente trabalhou a audiência toda nessa terminologia, então, que a gente possa realmente trabalhar em cima disso, tá bom? É nesse sentido. O vereador Daniel quer falar? Daniel? Não? Eu acho que todos os encaminhamentos foram no sentido do vegetal para tratamento, né, de saúde. Eu acho que a gente teve essa preocupação sempre, né? Em nenhum momento tratamos de forma diferente, né? Agora, claro, terminologias, né, que estão sendo utilizadas, os efeitos de um jeito ou de outro, eu acho que a ciência é que tem que dar o melhor caminho, né? É claro que a sugestão está valendo, né? A gente tem que considerar as sugestões, não vejo... Sim, claro. Sim. Tudo que a gente fez aqui foi sempre focado na ciência, né? Tanto é que, em todos os momentos, no meu papel, né, mais uma vez eu agradeço a todos, sempre foi no sentido de intermediação, né, de mediador, né, na realidade, não mais do que isso, até porque não detenho
conhecimento técnico. Aliás, poucos de nós temos conhecimento técnicos para isso, né? Até porque, tanto é que quem esteve aqui foram pessoas com formação acadêmica suficiente para expor os seus estudos e tudo mais. Mas eu agradeço a si mesmo a sugestão, claro, que a gente vai estar sugerindo, não tem problema nenhum. Isso aí, para nós, o importante está sempre a saúde das pessoas. E eu acho que isso ficou muito evidenciado, né? Acho que ficou isso muito evidenciado, né? O quão positivo para as pessoas. É claro que em nenhum momento agimos sem responsabilidade, como já ouviu falar aí, faltou responsabilidade. Eu acho que não. Da nossa parte, houve muita responsabilidade, sim. Muita responsabilidade, até porque isso é o nome da nossa Câmara de Vereadores, é o nome da cidade de Criciúma que está sempre em jogo. E quanto a isso, eu fico deito muito sossegadamente no travesseiro. Você está Fala pra fazendo nós. em Fala pra defesa, se for realmente em defesa da saúde, a sugestão vai ser acatada, porque a gente está tratando daquilo que é terapeuticamente comprovado, né, a sua eficácia, o canabidiol. E aí sim, agora tratar como cannabis medicinal, aí não é tratar de saúde, é tratar de incentivar ou deixar que as pessoas tenham uma informação equivocada sobre uma planta que é considerado droga, sim. Nós nunca tratamos diferentemente disso. Questão de senão ordem. a saúde, claro, vereadora. Olha, eu acho que, presidente, para pacificar sobre esse assunto e as pessoas que vão utilizar esse medicamento não ficarem prejudicadas por causa de uma nomenclatura que, particularmente, eu não faço pesquisa na área, o vereador Manuel Rosen, que pensa diferente de mim a respeito desse assunto, também não faz pesquisas na área, tem, claro, uma vivência de trabalho prático, isso é muito diferente de pesquisa acadêmica, meta-análise e revisão sistemática. Portanto, a minha sugestão, presidente, é que seja direcionado justamente à própria área da farmacologia, que é a Kelly, que sabe muito bem qual o termo que eles estão utilizando lá. Há uma discussão sobre a terminologia, de fato. Então, para pacificar, assim, olha, quem envia essa casa projeto relacionado ao tratamento específico, à base de tal, Canabidiol, né? Canabidiol, Né? é isso, assim, eu acho que a gente não Claro. pode, não tem por que a gente polemizar sobre um assunto que já foi muito bem pacificado, né? Do que a gente estava tratando aquele dia, ainda que as polêmicas tenham vindo juntas. Então, eu acho que é muito tranquilo, para a gente não prejudicar as pessoas, né? Então, vamos fazer esse movimento, eu acho que cada um sai de um pouquinho, né? Canabidiol medicinal. Não, então, Essa sugestão, presidente, eu acabei de registrar isso aí para não esquecer exatamente a forma. Fico Para nós, o que vale é a agradecido aí saúde. pela- Não, Obrigado aí, o que vereador, vale, também. mas a nossa sugestão é que traga para cá o produto vegetal através. É isso que eu estou... É? Desculpa, eu vou reforçar. Claro. A gente trouxe aqui, pelo menos, 3 pesquisadores da área e um médico dois médicos com aplicação prática, né? Nós estávamos A aplicação de estávamos vivência. 6 ou 7 doutores. Isso, na realidade. isso, pronto. Então tá aí. Se você 6 tá, ou 7 doutores. eu tinha a O impressão Edson, que eram 4, inclusive 5. O Edson, né? Eu acho que a gente não pode se apegar nessa discussão sabe, porque a gente não domina isso, a população não domina isso, mas quem utiliza o medicamento só quer que a gente possa fazer esse movimento de pedir ao executivo. Claro. Então, vamos usar o termo que precisar ser usado. Eu acho que não tem discussão, entendeu? Não vamos pedir uma coisa que não vai vir também, entende? Então, acho que é muito tranquilo. Quem envia essa casa, projeto de lei resultante da audiência pública que discutiu sobre patologias tal e tal e tal. Eu acho que, assim, pacifica. Senhor presidente, Pois não, Maneca quer falar comigo. Quer falar, Maneca? Tudo. Não. senhor Pois presidente, pode não, é porque eu estou, e o Maneco também está se baseando, todos os profissionais que estavam aqui, principalmente foi aquele que, acho que foi o convidado da Giovana Mondade mesmo, estava na última mesa lá, ele usou muito o termo cautela e cautela. Claro. E ele colocou bem no lado científico que o termo mesmo é o canabidiol. Então, se a gente usar o cannabis, é a planta da maconha. Tem uma diferença enorme, Giovana. A população lá fora vai entender que a gente está aqui a favor da maconha, e não é isso. Dentro da maconha é uma fração chamada esse produto. Então, a gente tem que deixar bem claro. Por isso que o termo é fundamental, senhor presidente.
Se for simplesmente o cannabis, eu sou contra. Eu sou a favor, aqui, como sugestão ao executivo, do CBD canabidiol. É isso que o Manuel Roseng tem colocado, é isso que eu vou também. Tá bom? Se for diferente disso, não tem o meu voto. Sou radicalmente contra o consumo de drogas, viu, vereador? Da minha parte, estou muito sossegado, acho que a comissão ficou muito clara os encaminhamentos que foram dados. De qualquer forma, eu quero só agradecer mais uma vez o reforço, a possibilidade que vocês me permitiram, né, pelos vereadores que subscreveram, né, eu estou muito feliz, muito obrigado por isso. E não havendo mais nada a discutir, pois não? Registro do vereador Feuze, só para... Ele justificou a ausência. Ah, tá. Então, em decorrência do trânsito, o vereador Feuze acabou justificando a ausência dele nessa comissão. Pois não, vereadora? Obrigada, presidente. Eu queria trazer um tema a essa casa, justamente sim, a senhora disse que teria um, por favor. Justamente porque em outro episódio a gente recebeu aqui a advogada dos golpistas presos no 8 de janeiro, né, os criciumenses presos nesse episódio. E acho que Criciúma protagonizou uma situação na sexta-feira que foi pauta do Jornal do Almoço. Não duvido que será pauta do Fantástico, tá? Tá nesse nível mesmo. Acho que a discussão ela tem se aprofundado nesse sentido, sobre o possível abuso de autoridade da Polícia Militar na sexta-feira, na abordagem na casa de uma família. Ouvi hoje, ao meio-dia, também um advogado se manifestar a respeito disso, e acho que a manifestação dele demonstrou que, inevitavelmente, de alguma forma, houve um certo abuso, e o coronel também se colocou à disposição para averiguar, apurar e punir severamente quem o tenha feito. Mas acho que a família em questão é a família Damásio, né, que manifestou abuso de autoridade e caso de racismo nessa condição. Quem não se comoveu hoje, ao meio-dia, com acho que a Dayana, ela relatando, né, que com as mãos para cima, ela foi alvejada com um tiro de bala de borracha na barriga, com as mãos para cima, rendida, vamos dizer assim, sob nenhuma justificativa, mas rendida. Eu acho que essa casa, minimamente, presidente, diante já de ter aberto precedente naquela outra oportunidade, trazer a família para cá pode ser um encaminhamento positivo para a gente não ignorar o fato. Essa também é a Comissão dos Direitos Humanos, exato, para a comissão. Essa também é a Comissão dos Direitos Humanos, e eu acho que o que a gente viu aí foi um exemplo de abuso, principalmente pelo desligamento da câmera do policial, e eu acho que a gente tem que ajudar a apurar isso, né? Então, ter essa discussão aqui, acho que nos exime de ter se eximido ali na frente, né? Então, acho que eu quero dizer que a gente tem que se apropriar do assunto, entender o assunto, e, se for o caso, chamar também o Coronel Mário para cá. Não tenho divergência sobre isso, mas acho que, na perspectiva de ter recebido a advogada aqui, acho que foi, como eu falei naquele dia, abrir o precedente para que a gente possa também trazer pessoas que passam por situações na cidade que nos deixam em dúvida, né? Então, acho que a gente precisa ter responsabilidade sobre isso e apurar. Então, a minha sugestão de encaminhamento é fazer o convite, tanto ao coronel quanto a família, para poder fazer o relato aqui do que a gente passou, do que eles passaram, aliás. Obrigada. A vereadora Giovana traz uma situação que ocorreu nesse último final de semana, que penso que é de domínio público a situação, né, que acontecera. Ela nos traz a discussão, a possibilidade de a gente estar convidando tanto o tenente-coronel quanto o membro da família, na realidade, para estar tratando essa matéria dentro daquilo que é a responsabilidade nossa também, que é os direitos humanos. E aí eu faço uma pequena, né, ressalva, não é nem por precedência, por uma das condições dessa comissão, tá? Então, eu gostaria de ouvi-los a respeito disso, e já dando encaminhamento, né, a essa situação, para que a gente possa, na próxima semana, convidar as partes para que possam, nessa comissão, também estar se manifestando, ok?
Então, o tema está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam. A votação é no sentido de convidar o tenente-coronel, Mário, e um membro da família para que possa estar falando sobre essa questão. É isso, né? Então, está em discussão, já passou, em votação, os contrários se manifestam, favoráveis permaneçam como estão. O Jair, com a palavra, o vereador Jair Alexandre. Só lembrar a vereadora que, quando teve a advogada aqui, ela usou esse termo, né, para que os dois de Criciúma estavam presos de golpista, né? Você usou esse termo hoje, novamente, agora, né? Então, eles não são golpistas, né? Só deixar bem claro isso, os dois que foram presos, né, na época, você chamou eles de golpista aqui, depois você se retratou na hora para advogado, pedindo perdão. Então, eu acho que é bom deixar isso claro também, senhor presidente. Questão de ordem. Vereador, eu vou reforçar quantas vezes forem necessárias que essas pessoas estão respondendo como réus, como pessoas que estão sendo acusadas de possível golpe de Estado. E isso não sou eu que estou questionando. São chamados de golpistas reconhecidamente a nível internacional. Naquela ocasião, eu antecipei, ainda falei eu chamei eles de criminosos. É isso que eu me corrigi para a advogada. Estava tentando lembrar, mas o que eu falei mesmo? Não, eu chamei eles de criminosos. Aí eu falei, não, eu antecipei a sentença, me perdoa. E reforço, não foi isso que eu disse. Golpistas estão sendo tratados, todos os réus referentes a esse caso no Brasil inteiro. Então, não me retrato sobre esse assunto. Obrigada. Então, os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Eu peço para o Léo, encaminhe, né, Léo, a família, para que caminhe o representante da casa para a semana que vem estar presente a nossa comissão das 15 horas. E também ao tenente-coronel, que o faça presente, ou alguém que o represente, né, para que possa a gente estar conversando, ouvindo as partes em relação a isso. Tá bom? Mais algum tema? Mais algum assunto? Não havendo mais quem queira se manifestar, dou por encerrado a nossa Comissão de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência. Muito obrigado. Boa tarde a todos.